primeira live do podcast, então desculpem se eu fizer alguma cagada. Eu não sei nem como é que faz pra chamar outra pessoa, mas eu acho que tem que esperar ela entrar, né? Aí... Já vou chamar. Pra quem não sabe, eu sou o Américo. E aí? E aí, boa noite, pessoal, tudo bem? Você Vocês me estão me escuta? ouvindo direito? Tá me ouvindo, Dan? Eu escuto. Você me escuta também bem? Sim. Beleza. Estou escutando legal daqui. Boa. O que a gente faz Quer dar primeiro? A gente uns faz uma minutinhos? apresentação? Fala aí um pouco do podcast. Tá. Depois a galera vê do começo, né? Uhum. Então, eu sou o Américo, do Última Sessão. Esse é a primeira live que a gente está fazendo. Talvez não seja a última. Se der certo, a gente vai fazer mais. A ideia da live é deixar ela salva também. Então, quem estiver aí assistindo ao vivo, manda perguntas, manda em comentários, mas é legal. A gente vai deixar salvo também. Podcast toda quinta-feira. E sigam a gente aqui no Instagram. A gente tem Twitter também. Que mais? Respondam uma perguntinha que a gente coloca toda semana no Instagram. A galera tá respondendo, tá super legal, que estão quase montando a pauta pra gente. Essa semana é do Crush, né? A semana passada foi do Crush. Semana passada. Essa semana qual que é o tema? Essa semana a gente tá falando sobre locadoras. Ah, é verdade, verdade. Não, eu não sei se tem um spoiler lá já, né? Não sei se vocês iam falar sobre isso, mas tem umas locadoras aqui em São Paulo ativas ainda. Não vou falar, vou deixar para vocês falar. Não, a gente falou, o Ricardo foi até atrás das locadoras que estão abertas ainda. Será que eu pergunto isso? Não, eu não vou perguntar, senão vai estragar a surpresa de vocês. A galera tem que ir lá no podcast para ouvir. Tá bom, tá bom. Então deixa a surpresa. É... que motivou a nossa live, né? A gente sempre coloca uma pergunta, então, para o pessoal responder e ajudar a gente comenta o que vocês respondem. E aí a gente fez um episódio sobre pirataria e o Dan respondeu uma coisa muito inusitada, que foi por um caminho completamente diferente do que o que a gente estava pensando por episódio no primeiro momento. E a gente gostou tanto que a gente queria convidar você para fazer um programa com a gente. Só que a gente ainda está com vários problemas técnicos de gravação. A gente está descobrindo um jeito mais fácil de gravar, porque a gente está gravando à distância. Então, a forma que a gente arrumou de fazer a chamada é meio ruim. A gente não quis passar vergonha na frente de ninguém, na frente dos convidados. Então, a gente vai fazer uma live para falar disso também, mas e aí eu vou puxar outras coisas que tem a ver com o trabalho do Daniel. Você quer se apresentar então para os Ah, nossos ouvintes? posso falar um pouquinho? Boa noite para a galera que está entrando aí. Eu sou o Dan Fávaro. Para quem não me conhece, eu trabalho com cinema. Faço bastante de cinema guerrilha, trabalhar sem dinheiro, colocar dinheiro do próprio bolso para trabalhar muitas vezes. Faço filme Super 8, faço produção executiva às vezes, faz um tempinho que eu não faço produção executiva, estou meio enferrujado. Eu tô trabalhando em outros projetos que vou falar um pouquinho mais para frente. E deixa eu pensar o que mais. Acho que é isso, né? Eu falo umas besteiras no meu Instagram, mas eu falo bastante de cinema também, que eu acho que é o caminho que eu acabo seguindo que eu mais gosto. Sim. É isso. Dá umas biscoitadas também, né? Porque a gente essa semana Vai. falou de crush, a gente teve que tirar umas fotos ali para fazer uma biscoitagem, então.
Vamos começar falando então sobre pirataria, só para a gente já matar esse assunto. A gente comentou o seu comentário no programa, porque a gente perguntou, na verdade, se as pessoas baixavam filme por torrent. Acho que foi essa pergunta ou alguma coisa parecida. Porque a gente sabe que é muito comum, principalmente com quem assiste as coisas e tem coisa, né, que tem coisa que só dá para achar em torrent. A gente ia meio por esse lado, assim. Eu confesso que eu mesmo, quando pensei na pauta, eu nem pensei muito em cinema brasileiro e nesses problemas assim. Eu estava mais pensando na relação do torrent versus a estreia do cinema, sabe? Ou o streaming, enfim, mais com produções meio blockbusters, assim. E aí, o que você respondeu lá, Dan? Você quer falar um pouquinho? Eu não vou ler o seu comentário todo, você está aqui, né? Tá. Não, é porque, assim, eu sempre tive um pouco esse lado de entender, de querer entender o que acontece se eu fizer tal coisa, né? E aí, o que acontece se eu assistir filme pirata, se eu baixar? Na verdade, eu não sei baixar. Olha aí, mas ele não baixa filme porque ele não sabe baixar. É um dos motivos também. Mas aquela vinhetinha, no episódio que vocês colocaram, tem a vinhetinha que vinha nos DVDs. Aquela vinhetinha foi o meu ProErd. Serviu muito aquilo. Eu nunca baixei filme, eu não sei baixar filme também, mas eu comecei a entender um pouco. Eu trabalhei em produtora e eu vi assim, eu fiquei, 8 meses numa produtora e eu vi um projeto sendo aprovado. Eu falo, meu Deus, da onde essa galera tá me pagando? Da onde essa galera tá se pagando? E muito do que de onde vem o dinheiro deles é disso. Eles vendiam mídia física antigamente, hoje em dia eles vendem no on demand, as formas de ganhar dinheiro são outras e ainda assim, por exemplo, bilheteria. A bilheteria do cinema fica, tipo, se eu não me engano, assim, eu não lembro muito bem, mas eu acho que 35% do valor que você paga do ingresso fica para o cara que fez. E aí desses 35% ele paga imposto, ele paga, cada vez que a música é executada ele paga um monte de coisa e aí vamos chutar aí que uns 10% fique de lucro para dividir, sei lá, para o produtor, diretor. Então 10% que você pagou R$ 20 no filme. O cara não ganhou nada. É 10% de 35%. O cara não ganhou nada. Então já é uma mega de uma guerrilha a gente fazer cinema. E aí a gente tem umas outras, essas contra... Eu não vou dizer que eu sou contra a pirataria. Isso é um ponto também, porque a gente fala sobre acessibilidade, sobre o Frozen, que o cara tem 3 filhas longe do cinema. Para ele levar no cinema ele gasta um tanto, enfim, N questões. Vamos já a começar a dizer que a Disney ocupa todas as salas do país e não deixa os filmes nacionais ocuparem as salas do país, né? Mas não vou dizer que eu sou contra. Mas a gente pode ver por um lado que, sei lá, o filme custa... A minha irmã faz muito isso, ela aluga filme de R$ 14,90 para assistir com as amigas. E aí, sei lá, um dia uma aluga, outro dia a outra que aluga, e não fica pesado para ninguém. Às vezes você vai ver um filme de R$ 4,90. Às vezes tem filme que é de graça. Você não tem nem coragem de falar, gente, vamos dividir esse aqui, porque R$ 4,90 é o preço de uma lata de suco, uma lata de cerveja. Não é tão caro assim. E tem uma coisa que vocês falaram que eu acho muito interessante. Eu uso tudo no meu 4G aqui em casa. Eu não tenho internet fixa. E aí o valor que eu dou para um filme, porque quando eu vou assistir, porque, nossa, eu tô acabando com a minha internet para assistir esse filme. Então eu vou aqui, eu vou prestar atenção. E é a mesma coisa que vocês falaram no programa, quando paga o filme. Porque você pagou aquilo. Por mais que seja simbólico, te dá um gosto diferente assistir o filme. Não, eu tô pagando por isso, vou concentrar como se eu estivesse no cinema. Vira um ritual, vira uma experiência. Meio clichê, né? Meio marketing fala isso. Mas é a experiência de assistir um filme numa plataforma on demand que vai sumir daqui a pouco. Sim. O seu 4G deve ser muito bom, então. Vou fazer Aqueles propaganda. que
você falou, tirar isso. É, só que aí, então, uma das coisas que me chamou a atenção no que você comentou e no seu ponto de vista é que existe uma diferença também quando a gente está falando de piratear um produto que é feito no Brasil, por exemplo, onde o cinema é sempre de guerrilha, né? Acho que o cinema mais profissional do Brasil, ele nem se compara ao que é, por exemplo, um esquema de Hollywood. Então, acho que é diferente também como a pirataria afeta essa produção e esses profissionais do que como afeta... Porque, por exemplo, em Hollywood, os diretores, atores, eles não ganham quando o filme tá nos cinemas. Eles já ganharam. Então, só o estúdio que ganha com a bilheteria. É óbvio que eles ganham porque se um filme que um ator ou um diretor faz tem muita bilheteria, eles têm a chance de fazer mais, enfim. Então eu acho que afeta de uma forma diferente. É por isso que eu falei que eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado em falar sobre essa perspectiva de quem faz filme, principalmente produção independente. Você particularmente já foi vítima de pirataria? Como assim? Você, de alguma coisa minha ser Alguma coisa pirateada? que você produziu e que você sabe que foi pirateado, ou que, enfim, que não sei nem se chegou a ser pirateado, mas alguém querendo dar o truque é uma coisa que você já tinha feito e não pagado, ou em algum lugar que você trabalhou, né? Você falou que trabalhou na produtora. Olha, agora que você comentou, eu trabalhei muitos anos com marketing. Algum dia na minha vida eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com marketing, com design, e aconteceram 2 vezes, inclusive, de usarem o meu portfólio, de pessoas que estudavam comigo, pegar o meu portfólio e falar assim, isso aqui é fácil de fazer, e apresentar como se fosse feito por pessoas. Agora que você falou que eu lembrei, mas assim, época de faculdade, 2010, um amigo viu o portfólio do outro e falou, Dan, ó, isso tem, o portfólio do fulano tá com suas coisas aqui. E outra pessoa que ela fez um curso técnico comigo e aí ela tinha um portfólio da faculdade. Ela tinha um portfólio da faculdade que ela fazia, a faculdade dava um, uma plataforma e aí um dia eu abri o portfólio dela e falei, nossa, que legal, a faculdade dá uma plataforma. E aí eu abri a plataforma dela, tinha um trabalho que a gente tinha feito em conjunto, assinado em conjunto, e ela pagou meu nome. Ela deixou como se ela tivesse feito tudo sozinha. E é assim, não, sei lá, eu senti nesses momentos, eu não era designer ainda. Eu estava muito começando, era estagiário numa cidade do interior de São Paulo. Então, para mim, as 2 vezes fizeram muita diferença. As 2 vezes eu falei, nossa, o meu trabalho está sendo visto por outras pessoas, mas eu não estou ganhando nem reconhecimento por isso. E agora lembrando, talvez faça muito sentido linkar como pirataria. Agora, de filme que eu fiz, o Aleph perguntou, isso é plágio? Sim, Aleph, é plágio. É plágio total. Eu tenho, inclusive, agora não mais, né? Isso já tem, da faculdade tem 10 anos e do técnico tem 6 anos. Mas eu tinha as provas. Inclusive eu tinha conversa printada falando, gente, por que você está fazendo isso com o material? Não, porque é fácil de fazer e eu consigo fazer também. Sabe, tipo, então faz. Então, investe nisso, investe o seu tempo, investe o seu computador, faz, tudo bem. Eu até falo, olha que legal, a pessoa fez, sabe, mas foi plágio, sim, foi plágio. E agora de filme, de trabalho meu, geralmente eu faço coisas independente e que estão no YouTube. Os filmes que eu fiz em Super 8 estão aqui no meu Instagram. Então não tem nem como falar plágio. E geralmente eu gosto, particularmente, de assinar em conjunto. Eu não gosto de falar produtor tal, diretor tal. Eu gosto de falar que a realização é do grupo. Eu acho que o cinema independente isso funciona muito, o nosso guerrilha, né? Porque cinema independente no Brasil é uma coisa vista pela Ancine, certificada com... Tem o número de Ancine para cinema independente. Estou falando de cinema guerrilha, que é outra coisa, muito mais underground. É legal fazer em coletivo. A galera gosta de entender que todo mundo tem o mesmo... Tá todo mundo junto. Se o cara da luz não for, o cara não tem iluminação. Uhum.
Sim. Vamos falar dos seus projetos, então. Você acha que é uma boa? Faz a Podemos. propaganda aí. Você quer começar falando do quê? Você quer falar do passagem primeiro? Eu não sei, você tinha até bolado uma ordemzinha para falar. Não sei se essa ordem, se o que você listou tem uma ordem ou, enfim, você quer falar. Não, na real eu até meio que esqueci a ordem, porque eu mandei no Começa com produção executiva, mas você que sabe. Faz a sua É, proposta, estava faz o falando merchan que aí. era mais um pouco sobre esse lance de como funciona mais ou menos o que fica pro produtor, o que fica para a equipe. Você comentou do cinema lá fora? O cinema lá fora é de indústria, né? É uma indústria que faz todo o cinema e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um outro obstáculo para passar, que é o financiamento. Que a galera vê gente de cinema como ladrão mamando na teta do governo. Então já é difícil para caramba conseguir um dinheiro. E aí quando a gente ganha um dinheiro, a gente investe esse dinheiro. Agora eu tô na produção de um curta, eles inclusive Curta Eternidades, quem puder ajudar na vaquinha, tem onde? Curta Eternidades, esse é o arroba. E assim, a gente tá fazendo orçamento. Na real, agora a gente acabou de fechar o orçamento no final de semana. E é muito doido que, tipo, pra gente fazer um curta, a gente já gastou no orçamento, a gente já colocou mais 30 mil. E assim, a gente tem que conseguir esse dinheiro. E não é, vai cortar o quê? Vai tirar a câmera? Vai tirar pessoas? Tem outras coisas que pesam muito nesse momento, que toda a equipe, todo o elenco precisa ser testado pelo Covid, né? E aí, teste de Covid vai aí uns 5 pontos fácil. E não é brincadeira, tem que fazer, não tem como tirar. Então, vai muito dinheiro, mas esse dinheiro ele movimenta toda uma cadeia de produção. É o cara da elétrica, agora nesse caso a enfermeira que vai aplicar o teste, o laboratório que vai aplicar o teste, é a galera da alimentação. A equipe não vai receber, a gente vai fazer tudo por portfólio, mas a gente vai pagar todo mundo bonitinho. Então, o que eu estava falando de produção executiva era um pouco sobre isso, né? Sobre para onde que vai esse dinheiro todo? Meu Deus, um curta de baixo orçamento, 100 mil, sei lá, 200 mil. Onde que isso é baixo orçamento? É baixo orçamento. Porque a hora que a gente vai fazer a continha, né? Não dá para fechar muito bem. O dinheiro some. O dinheiro some. Pois é, a gente come o dinheiro, literalmente, por causa da alimentação. E você hoje é produtor executivo. É isso que você faz? Como que você define seu. Eu sou produtor, eu falo que eu sou produtor. É bem mais amplo, mas agora quando a pandemia começou, eu estava produzindo um set de uma série, eu era o coordenador de produção do set, e estava fazendo a coordenação geral de uma produção de outra série, que a pandemia também jogou um pano em cima aí. A gente só vai conseguir gravar por várias questões, inclusive por ser ao ar livre e tudo mais, a gente só consegue gravar quando tiver mais estruturado, porque é uma produção que demanda entrevistas ao ar livre, por exemplo. E a galera não seria muito legal estar de máscara, mas ao ar livre tem que estar de máscara. E aí a gente parou por causa disso. Eu sou produtor geral, faço produção executiva. No mês passado, no mês de agosto, eu fiz uma mostra com a passagem videográfica. A passagem videográfica é um lance, um cineclube de exibição independente, que a gente exibe aqui em São Paulo, é ali em frente ao Cine Belas Artes. Tem aquela O passagem... túnelzinho ali, né? Isso, que é para... Ali virou uma ocupação artística. Tem uma galera que administra, a galera vende livro lá para pagar a iluminação do lugar, e tem uma pessoa que faz curadoria. Ela coloca, se eu não me engano, o segundo sábado do mês. É que agora também, com pandemia, fica mais difícil de entender. Mas tem banda que toca, tem curadoria de fotografia, curadoria de artes plásticas, tem várias curadorias lá.
durante o mês que vai acontecendo e a passagem videográfica acontece no último sábado de cada mês. A gente reúne uma galera. Geralmente, a Vejinha deu uma nota sobre a gente falando que a gente exibe curtas de estudantes. Não tá errado, porque a maioria a gente acaba falando com o estudante, porque a galera faz curta e o que faz com essa curta? Guarda na gaveta, né? Muita gente não sabe para onde divulgar. E aí a passagem meio que é essa oportunidade, dá esse incentivo de, gente, vamos produzir. Cada mês tem um tema, cada mês a gente fala uma coisa. O Ricardo fez uma pergunta. Ah, vamos lá. Pergunta do Ricardo aqui. Ele falou: a grande maioria dos curtas é exibida em festivais, raramente chega ao grande público. Você disse que existe todo um custo para fazer um curta, mas existe algum retorno desse gasto? Então, Ricardo, o retorno geralmente é em portfólio. A gente gasta esse dinheiro, mas esse dinheiro vai um pouquinho para cada um. O cara da elétrica ganha 1.000 e pouco, o assistente dele ganha 800 e pouco, sei lá. Cada um ganha um pouquinho desse dinheiro e para a equipe acaba ficando bem a zero. Quando o curta participa de festivais, tem uma galera, eu estudei na ETEC, na Roberto Marinho. Tem uma galera lá, a Stephanie Fernanda, que é diretora, hoje ela estuda em Foz, faz outras coisas. Ela tem muito trabalho que circula por diversos festivais. E aí ela ganha um reconhecimento, desse reconhecimento ela ganha outros jobs para fazer. Quando tem, algumas vezes, os curtas, os longas, tem premiação. Ups. É ao vivo, né, gente? É ao vivo, tá tudo certo. E o retorno é mais em portfólio e você poder mostrar na hora de fazer. Honestamente, eu acho que o que dá dinheiro de cinema é publicidade. É fazer publicidade, porque publicidade é um dinheiro que vai entrar. E publicidade, quando a gente fala de produção, é aquela coisa cara pra caramba, né? Tipo, custa o dobro para fazer 20 segundos. Mas é porque tem que ter essa agilidade, tem que ser feito na hora e porque todo mundo está recebendo. Então todo mundo tem que ganhar por aquilo. Ganha pouco, mas todo mundo ganha por aquilo. E eu acho que sobre Sim. retorno é mais isso. Você colocar seu nome no mercado e aí acaba fazendo outros trabalhos de fotografia, outros trabalhos de produção. É mais nisso o retorno. Entendi. Ale Frederico, oi. Oi, Américo. Oi, Alexandre. Voltando para Passagem um pouco, então não tem nenhuma restrição para exibição no Passagem. Tem que ser curta-metragem. E você falou que tem um tema todo mês? Como é que é? A gente faz uma curadoria, é uma equipe, né? A gente aí sempre varia. Às vezes a gente chama a gente para ajudar a gente na curadoria. O Aleph e a Bruna, a Júlia, que estão tudo conectados aqui, eles são da Passagem também. E aí a gente geralmente, sei lá, a gente recebe uns 100 vídeos. E por exemplo, todo mês de junho a gente tenta fazer um tema voltado para o público LGBT, que é o mês do orgulho. E aí todas as pessoas que estão na curadoria entram num acordo. Vê se aquele filme realmente tem a ver com o tema, se ele não ultrapassa demais o tempo e a gente não vai acabar deixando de colocar outro filme porque aquele foi muito longo. E aí a gente faz a curadoria mais só sobre isso. Só que quando a gente recebe os filmes e não passa, a gente deixa eles ali na lista, porque pode ser que em outro momento ele possa entrar. Então, em questão de restrição é mais sobre tempo e tema. Mas os temas a gente tem aí 12 exibições, umas 10 exibições por ano. A gente consegue ir encaixando e entendendo melhor onde que dá para passar os filmes. A ideia Entendi. é tentar a galera, fazer a galera mesmo. Uhum. E como é que tá rolando Passagem agora com a pandemia? O que aconteceu em 2020? Pois é, a gente tinha uma festa planejada para os 2 anos para os 3 anos da passagem.
a gente tinha um documentário para lançar sobre a passagem videográfica e assim a gente estava com espaço reservado para meio que de alugado, a gente tinha dado a entrada para alugar o espaço e tudo mais quando chegou a pandemia. Então a gente cancelou tudo, a gente ia ter uma exibição que depois ia ter festa com DJ, ia ter o debate. Ah, e tem isso também. Depois que a gente tem um horário para exibir. No sábado lá fecha às 10, a gente tem até às 9 para exibir. Então, a gente está conversando e falando sobre os temas e aí chega o pessoal, deu a hora, vocês têm que recolher as tralhas de vocês. A gente vai pro bar e continua num bar com karaokê que tem lá perto, fica na calçada conversando, cantando karaokê, tomando uma cerveja. A passagem acaba expandindo um pouquinho mais do que só ali na passagem mesmo. E agora, nesse momento, a gente tem feito live. A gente teve uma frequência bem legal de todo domingo ter uma live, todo domingo ter uma pessoa que passou pela passagem, passou algum filme lá, para falar com a gente, para explicar um pouquinho da experiência, de como estava sendo esse momento. Eu estava apresentando, aí a galera começou a apresentar também porque veio a mostra. Só que agora a gente vai mudar esse formato, a gente mudou, na verdade, a partir do domingo passado. São várias outras pessoas que a gente vai convidar para participar. Vou convidar vocês para participar, já estou fazendo um convite ao vivo. Spoiler. E para falar de vários outros temas relacionados ao cinema e não tornar só aquela coisa do técnico, né? A gente deixar um pouco mais entretenimento ou então um pouco de consciência. O Felipe, que é um dos fundadores, ele fala muito sobre militar no cinema. Então ele gosta bastante de chamar a galera que na verdade a passagem surgiu no primeiro ano do golpe, do golpe da Dilma. A galera se reuniu para exibir um documentário lá em agosto de 2017. E aí em outubro de 2017 coincidiu de eu e um outro grupo de amigos ter um conteúdo para exibir, a gente exibiu lá também. E a partir daí a gente exibe todo mês, desde agosto de 2017. A gente acabou fazendo essa curadoria, indo, e tá aí até hoje. Tá aí, né? Agora, na pandemia. A gente lançou 2 filmes nesse período da quarentena também. 2 amigos nossos tinham filmes e quiseram passar com a gente. Aí a gente fez live no YouTube depois com debate, explicando direitinho como que era, como foi o processo e tudo mais, sobre as sensações dos filmes. E teve a mostra em agosto, mês passado, que a gente exibiu 10 filmes, que isso foi um projeto que eu escrevi em maio. Eu queria exibir um filme meu, inclusive do Aleph, que está aqui. Um filme nosso, que foi nosso TCC, falava sobre as memórias O nome do filme é Cidade das Memórias, as memórias sobre São Paulo. E aí eu mandei aí para um lugar que eu não posso falar agora, porque a gente está em época de eleição, então fica a dica. Eu mandei aí para uns lugares e aprovaram e falaram, então, a gente gostou, só que a gente quer fazer 10 exibições desse filme. E aí eu falei, não, gente, 10 exibições não dá, né? Vamos pegar 10 filmes, fazer uma curadoria bonitinha e exibir. Porque daí a galera tem outras visões, né? Não fica só Santa Cecília, só Zona Leste. E aí a ideia era essa, tipo, fazer as pessoas lembrarem que esse momento vai passar, esse momento tá passando, e lembrar um pouco da rua e matar um pouco a saudade, matar um pouco a ansiedade de quem tá preso dentro de casa. E essa foi a mostra de agosto. Eu acho que eu dispersei. Não dispersou não. Eu até agora acho que a próxima pergunta, o caminho óbvio é perguntar quais são os planos do Passagem, o que está planejado, porque assim, a gente não sabe, não sei vocês, mas eu não sei quando a pandemia vai acabar, não sei se o Passagem já sabe, mas então eu queria saber se vocês têm algum plano ou se a ideia é continuar nesse mesmo formato, porque o que acontece é que muita coisa que lá em abril, quando a gente estava no começo da quarentena, foi formatado de um jeito e agora que a gente entendeu que não sabe quando vai acabar e que demorou, todo mundo está reorganizando. Isso está acontecendo desde do Sesc, fazendo as coisas deles, até coisa mais independente e coisa menor, assim. E aí, o que vocês têm planejado? Então, a gente não planejou
voltar fisicamente ainda. A gente tem em mente que talvez ano que vem volte, mas a gente não planejou fisicamente, até porque a gente se separou muito. A gente está cada um em um ponto da cidade, tem gente que está fora de São Paulo, da passagem, e a demanda lá é um pouco mais complexa, porque a gente leva equipamento e tem que tirar no mesmo dia, porque os equipamentos são nossos mesmos. Cada um tem uma coisinha, então se um faltar, a gente tem que dar um jeito de pegar o projetor, se o outro faltar, tem que dar um jeito de pegar a caixa. É, então demanda um pouco de uma produção assim um pouco minuciosa e todo mundo está fazendo alguma coisa, né? Mesmo Uhum. que em casa, acaba complicando um pouco a presença de todo mundo lá e logicamente também por causa da aglomeração. Então, por enquanto a gente não pretende voltar. A gente tem uma janela aberta com inscrições que a gente vai muito em breve a gente vai fazer essa passagem. A gente ia fazer agora em setembro, mas como rolou o filme da Iris, a gente lançou o filme da Iris, a gente achou melhor deixar um pouco mais para frente. Então, provavelmente, essa janela aberta acontece em outubro. E a janela aberta é isso, né, gente? Filme, se você tiver qualquer filme, você pode inscrever e a gente vai debater com vocês depois lá no YouTube, galera fazendo pergunta e tudo mais. E por enquanto o nosso futuro é fazer lives aos domingos. Não, não tem um futuro muito certo ainda. É sobreviver. Sim, sim. É, eu acho que do passagem é isso, né? Não sei se o pessoal não mandou nenhuma dúvida, porque você fala muito bem sobre. Você deu um panorama bem legal sobre o passagem, assim, até coisa que eu não sabia. Tem coisa que eu tô fingindo que não sei, mas tem muita coisa que eu não sei mesmo. É, e sobre o Super 8? O que é o Super 8 na sua Então, vida? Super 8, deixa eu ver. Essa câmerazinha aqui Ah bonitinha, lá. ó, é uma da Não é só o Super filme 8. do J.J. Abrams, Super 8 também é um formato de. Ai, nossa, não, pelo amor de Deus. Você vai jogar no Google Super 8 vai aparecer o filme que não tem nada a ver com o que é Super 8. A gente filma em película. A Nina acabou de entrar. Oi, Nina. Eu tenho um filme com a Nina. Olha. E esse filme é maravilhoso porque ele não deu certo desde o roteiro, até a execução, até a exibição. Então ele é uma sequência de coisas que foram dando errado. E um certo momento a Nina falou para mim assim: Dani, seria tão fácil se a gente tivesse desistido, né? Mas a gente levou o filme até o fim e ele virou uma intervenção na película. O Super 8 ele é uma película caseira que é, se eu não, vixe, eu não vou falar abobrinha aqui agora, mas eu acho que da década de 70, da década de 70, Faz sentido ser da década da de década 70. de 70 para 80, se popularizou uma câmera que você gravava 3 minutinhos. Então, uma galera que tinha um pouquinho mais de dinheiro tinha uma câmera para gravar momentos de casamento, vídeos bem caseirões, casamento, batizado. E esse formato foi meio que sendo resgatado. A, a galera começou a usar o Super 8 como linguagem e continuou fazendo. E aqui em São Paulo tem um festival internacional, em Campinas tem outro, em Curitiba tem outro festival internacional. A Kodak voltou a fazer película em Super 8. A Kodak, muita gente acha até que já morreu, mas o Super 8 é uma película analógica que ela é gravada, tem uma que não é em negativo, mas geralmente ela é gravada em negativo. A gente tem que revelar, fazer o processo de revelação como se fosse de uma película de fotografia e exibe num projetor específico para Super 8. Tem o Dollmaker, tá aqui no meu Instagram, no IGTV, se alguém quiser dar uma olhadinha mais ou menos do que a gente está falando. E, eu comecei a fazer ele por uma oficina de um amigo hoje, mas que foi professor, o Rodrigo Souza, do Mundo em Foco, para o Festival Super Off. Até essa camiseta do perfil, eu tô com a camiseta do Super Off, no perfil, no azulzinho aqui. E a gente, fui fazer uma oficina lá na cidade de Tiradentes. Eu morava na casa dos meus pais na Zona Leste. A cidade de Tiradentes é na Zona Leste, eu levava 2 horas para chegar lá. Então era o extremo do extremo. Fui fazer essa oficina
E me encantei muito. Eu tinha um roteiro com a minha irmã, e aí a galera abraçou o roteiro. Todo mundo fez muita coisa pelo filme. A gente é uma equipe bem que acabou virando todo mundo amigo. A gente não se conhecia. Hoje somos amigos aí da vida. Estaríamos no final. Hoje não, porque hoje é dia de semana. Mas estaríamos aí no final de semana reunidos num bar ou alguma coisa assim. E amigos que eu conheci realmente fazendo o Super 8. A gente ganhou prêmio, a gente exibiu em Curitiba, em Campinas, no México. é, Enfim, esse filme ganhou uma vida aí que a gente não imaginava por ser uma película. Porque por ser película, a gente já imagina que tem uma exibição um pouco mais limitada, né? Mas ele foi aí. E sem contar que o Super Off levou outros filmes até para outros lugares, para Europa, enfim, expandiu ainda mais do que só isso. E inclusive eu acho que está acontecendo o Festival do Super Off. Eu fiz da curadoria do Super Off esse ano e eu acho que tá para acontecer, hein? De animação na película, que a película é o exemplo do filme que eu fiz com a Nina que não deu muito certo. O final que vale é a arte, né? O filme não revelou. A gente tinha uma história, a gente contratou, a gente chamou uma atriz, que é uma atriz assim queridona, tá em várias publicidades, em vários videoclipes. Ela tem canal próprio do YouTube dela, ela é uma pessoa maravilhosa. E o filme não rodou. Super 8 tem dessas. Super 8 às vezes, na hora de revelar, se descobre que ele não revelou. E aí a gente fez intervenção na película. Eu e a Nina, a gente desenhou na película inteira. Imagina, cada segundo são 24 desenhos, né? A gente desenhou na película inteira e a Nina faz uma narração. A gente pegou o material de making of, a voz da Nina narrando e exibimos um curta assim abstrato, mas nem tanto. Tem umas coisinhas assim no meio do curta que interagem com o que está acontecendo no making of. E só para finalizar o lance do Super 8, eu monitorei mais dois filmes na oficina do ano passado. Um é o Manchete, que foi da oficina de 48 horas. Ele ganhou prêmio também. Uma galera da AMB chegou sem roteiro, inscreveram a AMB e falaram para uma galera assim, gente, a AMB está inscrita nesse festival, vamos lá. Aí eles chegaram sem entender o que estava acontecendo, escreveram o roteiro na hora, fizeram tudo em 48 horas. E aí eles também viraram um coletivo entre eles e fazem várias coisas aí bem legais também, que é o Los Encebados. E agora, hoje ou ontem, não estou lembrando agora, estou perdido no tempo, eu recebi um convite para participar de outro Super 8. Tem um filme chamado Galo 13, que eu vou dar uma ajuda para a galera nesse final de semana. Vou participar de mais um trabalho no Super 8 aí. E é isso. Em breve, mais novidades sobre esse. Não Olha vou dar... só. Mas Eu tem a página perguntei, também. eu perguntei do Super 8, é uma pergunta pessoal. Você sabe que eu já quis que você me contasse como é que faz Super 8. Depois a gente vai terminar essa conversa em off. O Bremer falou que Sim. eu já posso comandar meu talk show no Multishow. Eu não tô falando nada, o Dan que tá falando. E o Ricardo falou que eu tô tomando hi-fi. Vocês nunca vão saber se isso é suco de laranja ou hi-fi. Sabe, eu não quis falar nada, mas eu tinha quase certeza que era. Vocês nunca Fernando vão Vial. saber. E Fernando a Vial coisa tá do aí Super 8. conversa. Ah, desculpa. Acho que deu uma cortada Não, aqui. só pode falar. Tá. Não, é que você deu uma travada aqui, eu não sei. Ah, tá. A coisa do Super 8 virou meio uma coisa meio cult, assim, né? As pessoas agora tipo, têm essa galera que faz festival, que se reúne. Isso tem um pouco a ver com o tema do nosso episódio dessa semana, que a gente está falando sobre locadora, a gente falou sobre nostalgia da locadora e tal, você até respondeu também lá. E a gente falou também sobre mídia física, que também é outra coisa, não tanto quanto o Super 8, né? Mídia física é bem mais popular e bem mais acessível do que o Super 8, mas que também está virando uma coisa assim meio de nicho, né? É, E aí, qual que é a sua relação com... Você tem alguma relação com mídia física também? Você compra filme, você... Qual? Ah lá. Tenho uma coleçãozinha aqui. Tem uma coleçãozinha
tenho na casa da minha mãe também. E eu tenho um computador ainda. E aí, esse lance de morar sem internet, eu morei em uma outra casa antes de morar aqui, que era isso, era o computador e os DVDs. A hora que eu tinha em casa também, na real, né? Porque eu tava tendo muito na época, antes de eu mudar pra cá. E aí eu assistia muito filme em DVD. É lógico que a qualidade é outra, né? Aí, depois que você descobre que a qualidade do DVD e tudo mais é outra. Mas eu acho um pouco nostálgico também, eu gosto. Eu curto comprar DVD ainda. E teve muitos aqui que eu ganhei. Esse aqui, por exemplo, eu ganhei. Tem umas outras coisas que eu nem vou falar o que tem aqui no meio, porque tem um DVD do Xuxa só para baixinhos aqui no meio. Sim, tem. Mas eu ganhei. Ó, Então, não precisa dar desculpa que você ganhou. oi? O Ricardo Não adora precisa, a Xuxa. O Ricardo é fã da Xuxa. não precisa falar que gastou R$ 139,90 nesse DVD. É, comprou no Mercado Livre, né? Raridade. Livre assinado. Mentira. Mas eu curto muito a mídia física ainda, inclusive, não só de filme, mas eu tenho vinil ainda. Olha, É, eu tô aqui com a minha coleçãozinha de CD atrás. Vinil eu não gosto muito. arrisco comprar porque vai ser o fundo do poço pra mim, porque é muito caro o vinil novo hoje em dia. Então eu não tenho nem, eu tenho alguns vinis, mas eu não tenho reprodutor, eu não tenho uma vitrola, porque se eu comprar, eu sei que eu vou querer gastar dinheiro com isso. Voltou? Oi, travou. Oi, Ô, voltou? Fê, me controla, porque eu ando demais, às vezes foi, eu não sei. É... Não, tá tranquilo o tempo, na verdade. Acho que a Ah, gente já. A galera mandou, só estão me chamando de bêbado, só ninguém mandou mais nenhuma pergunta. Vocês têm mais alguma pergunta pro Dan aí? Senão eu vou puxar aqui um. Bom, o nosso. Você ia falar não, alguma só coisa? que a mesma relação que eu tenho com DVD, de comprar em sebo, de comprar usado, eu tenho com vinil também. Esse aqui é porque eu fui no. É muito específico. Eu fui no show do lançamento e tal, e aí foi aquela coisa, vou comprar, comprei. Mas eu compro vinis de tipo 5, R$ 10. Eu também não somos ricos, amigos. Não somos ricos ainda. Ainda não. Ainda. É. Bom, eu vou, acho que puxar um último assunto aqui rapidinho, que a ideia do nosso podcast, pelo menos dessa nova fase, eu não sei se você sabe que a gente tinha um podcast antes da última sessão, ele parou na pandemia e a gente voltou e reformulou ele. A gente fala que é o podcast fora do armário, né? Ah, o Ricardo mandou pergunta, mas deixa eu só concluir. Que eu queria então saber de você qual que é a sua relação com o cinema LGBT, se você gosta, se tem uns favoritos, mas vamos ver a pergunta do Ricardo primeiro, que talvez seja mais interessante. Você costuma acompanhar o Oscar? Você acha, o que você acha das escolhas que o Brasil faz para nos representar? Então, eu acompanho muito, muito superficialmente, para falar a verdade. Quando eu vejo, eu já vi todos os filmes. Não, não é tipo, vou fazer a listinha, vou aqui falar qual é a melhor atriz para mim. Não. Às vezes, porque eu tenho o hábito de ir no cinema, eu tenho o hábito de assistir filme com os amigos e tudo mais, mas eu não faço aquela listinha, a torcida que eu não ganho. Inclusive, tenho a falar sobre Parasita, talvez? Parasita. Vou responder a pergunta do Ricardo. É, que ele falou dos filmes brasileiros. Cara, é muito difícil, é um lobby. O Oscar é outra indústria. Você. E aí, como que eu entendi isso? Na época do Menino e o Mundo, que tem quatro. Não, um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais, deve ter uns 5, 6 anos, O Menino e o Mundo. Estava vendo que um filme nacional ia concorrer à melhor animação. Vai entrar um filme nacional lá para concorrer ao Oscar, que legal. Inclusive, o meu nome é Daniel Ribeiro. E aí, a galera me confundia muito com o Daniel Ribeiro. A gente já vai entrar nesse assunto do cinema LGBT. E aí eu
o Fávaro de... para pararem de achar coisas que ele fez, fui eu que fiz, por que não, né? Ele já está em outro momento. Mas eu fui entender o que filme um filme nacional tá lá no Oscar. Eles investiram um puta do dinheiro pra galera que vota no Oscar, pelo menos falar, beleza, o Oscar é um lobby, mas todos os grandes, principalmente Cannes e os outros europeus. Esse é o Aleph, a nossa teoria. Maravilhoso. E sim, todos são lobby. E todos têm esse negócio do showman, né? A galera que o cara que apresenta e vende não só na lábia, mas também com dinheiro. E na época do menino era o crowdfunding de quem ajudasse a pagar a fazer o filme chegar no DVD, e eles precisavam de 200 mil reais para fazer o filme chegar na mão dos caras. Então já é uma coisa assim, sabe? Aí eu acho que o Fernando não, o Ricardo pergunta isso. Eu no primeiro a Bacurau e a Vida Invisível. E sinceramente, assistindo os dois, você é cancelado. Mas eu achava que o Vida Invisível tinha mais a cara do Oscar do que o Bacurau. Eu também O achei. Bacurau veio num momento que a gente precisava muito. A Júlia, minha companheira de quarto, não assistiu Bacurau ainda, vou expor ela. Tanto cinema que ainda. Ele veio num momento que a gente precisava muito. O Brasil estava naquele, meu Deus, vamos ficar na mão de político, de gente corrupta, vamos ficar na mão dos Estados Unidos, e veio o Bacurau aí, né? Para dar aquele respiro, para você assistir no cinema aplaudindo e tudo mais. Mas eu não sei se ele seria o filme mais comercial para o Oscar. E A Vida Invisível, eu tenho uma analogia que eu fiz, olha as fontes tirei de mim mesmo, que eu acho A Vida Invisível quase que uma releitura do Central do Brasil. Eu acho que a narração das cartas é muito parecido com o Central do Brasil. Algumas coisas que a personagem da Fernanda Montenegro fala me lembra muito a Dora do Central do Brasil. E ela tem uma frase muito no final que ela fala sobre o esquecimento. E é uma das últimas frases da Dora falando sobre o esquecimento. Os planos, eu achei assim o Vida Invisível muito, muito a cara do Central do Brasil 2.0. Central do Brasil da nova década, sei lá. Não, lógico, ele é um pouco difícil de levar, elas vão se encontrar no ano que ele entrou, que eu acho que foi 2018. Tá aparecendo aí? Tô falando? Travou. Mas acho que deu pra gente. O Thomas tá quase chorando. O Ricardo, ele sorriu aqui, mas acho que foi de nervoso, que o Ricardo é o maior defensor de Bacurau do nosso podcast. Voltou agora, Dan? Fala alguma coisa aí pra gente testar. Não, eu amo Bacurau também. Foi o Ricardo que travou aqui, né? Eu amo Bacurau também. Eu assisti 3 vezes ele no cinema. Eu já tinha ele, viu, Kleber Mendonça, se você estiver assistindo. Eu amo Bacurau. Mas eu gostei da escolha de Vida Invisível. E a outra questão, por exemplo, eu não gostei da escolha do Grande Circo Místico. Eu achei ele um filme muito lento, muito dramático pro Oscar. Ok, pro Oscar não, né? Para representar o Brasil. Eu acho que a gente tinha outros filmes bem mais interessantes, que teria talvez um... A Lola está perguntando o que vocês acharam do filme Olga. O que você achou do Ela filme fez Olga? outra pergunta também. Ela perguntou por que acha que o público não gosta de cinema brasileiro no Brasil. Mas não sei se dá tempo da gente responder tudo isso. Eu acho que rapidinho.
mesma coisa da música. O brasileiro tem a síndrome de vira-lata e não gosta de consumir o próprio produto porque acha que o que vem de fora é melhor. Mas. Não, rapidão, o que a gente estava falando? Porque tá acabando o tempo. A gente Eu falou do dispersei. Oscar, acho que você estava falando do Bacurau. Você ia falar do cinema LGBT, mas eu não sei se não der tempo, tudo bem. Eu só estava puxando para. Não, eu posso falar resumidamente assim, que eu não gosto muito do cinema LGBT, sabia? É... Ó, o viado falando que Mas não. em geral, você não está falando só de brasileiro, está falando do cinema em geral. Não, do cinema LGBT no geral. Eu acho que ele é um tipo de filme um pouco desesperoso. O gay sempre apanha. Para começar, assim, a gente tem o LGBTQIA, tem 18 letras na sigla, sempre o G. O retratado é sempre o G, e o G sempre apanha. O G pode estar feliz o filme inteiro, uma hora ele vai sofrer preconceito. E talvez eu viva um pouco no mundo da lua, eu convicto aí, que acredita em histórias de amor. Tanto que eu gosto muito do Hoje eu quero e Hoje eu não quero voltar sozinho. Por isso, porque eu acho que vira só um pano de fundo. O cara, ele é cego, ele é um adolescente cheio das coisas de adolescente e, além de tudo isso, ele é gay. Eu acho legal isso. Ele não faz disso o sofrimento, o pesar da vida dele. É um momento de descoberta, eu acho bonitinho. Sim, sim. De novo, A, Sex Alô, Education, que é polêmico. vamos concordar, romântica do Eric em Sex Education foi muito errada. Sim, é aquele tipo de personagem que ele é um machão escroto. E. Será que é spoiler? Spoiler se eu falar? Ele é um machão escroto que, na verdade, isso ele tá enrustindo. Arthur Eles já linda. tá rolando filmes dele no MUBI. MUBI é bem legal também. O Thomas Eu assina o tinha. MUBI, nosso podcast. Vamos falar sobre o MUBI no podcast? Não, não, aqui indicaram aqui um diretor, eu acho que é um diretor, né? Arthur J. Bressan Claro. Jr., que tá no MUBI. E aí eu falei que o Thomas do podcast é o que assina o MUBI, porque a gente divide as assinaturas. A gente não divide as assinaturas que a gente não usa, mas ele faz a curadoria do MUBI pra gente. Quando ele vê um filme do MUBI, ele fala, tá o filme. Maravilhoso. Ih, Eu travou de travei de novo, novo? né? Ah, não. Travou, agora tô te ouvindo só. Voltou, voltou. Rapidinho, já que a gente falou do MUBI, tem uma outra polêmica aí, que é o VIX é uma plataforma que promete filmes em troca de publicidade. Acho que você travou de novo, Dan, mas você tá falando do VIX. VIX, VIX, a plataforma. Você falou disso pra mim. Voltou? Aí. Não tô te ouvindo. Não sei se sou só eu. Vocês estão ouvindo o Dan, gente? Eu não tô ouvindo. Acho que ninguém tá. Não tô ouvindo ainda. Ai, meu Deus. Pessoal que tá no chat, alguém tá ouvindo o Daniel? Sou só eu que não tô ouvindo? Ele tá travado? Também não escuta. Meu Deus, tá mudo aqui. Tá os dois mudos. Eu também? Não estou ouvindo também. Meu Deus, o que aconteceu? Não faço a menor ideia do que aconteceu. Não dá pra ouvir.
Ah! É ao vivo. Só o Sul Américo. Ah, vocês estão me ouvindo então. Ah, tá. Eu tô aqui achando que tá me ouvindo. Tá, então é o Dan. Eu já tava procurando se eu tinha algum, se eu tinha feito alguma coisa, que sempre pessoa que sempre acha que sou eu que faço. Gente, vocês estão ouvindo? Não, não estamos ouvindo, Dan. Sai e volta. Será que eu tiro o Dan e chamo ele de novo? Vou fazer isso. Aí. Agora eu vou tentar chamar ele de novo. Deve ter tipo 2 minutos de live só, mas a gente chama ele de novo. Tem que achar ele aqui. Ah, ele saiu inclusive da janela da live. Acho que ele vai voltar. E aí, gente, como é que vocês estão? Agora eu preciso esperar ele voltar para chamar ele de novo. Ele tem que estar dentro da live. Vou tentar de novo, Dan. Ele falou que se quiser encerrar, mas eu vou chamar ele para dar tchau, então. Se não der certo, a gente encerra. Acho que a gente já falou de tudo. Agora eu voltei. Aí, Voltei ouvindo você. voltou. Mas tá acabando já também, né? É, tá acabando. Voltei A gente pra... nem falou de novela, mas novela dá uma live inteira, né? Inclusive eu ia começar falando que eu não ia participar, porque bem na hora da minha Bibi Perigosa, mas Mas é reprise, a gente tá perdoado, vai. eu não assisti a primeira vez, eu estava estudando, eu estava lá na ETEC, como diz a minha amiga, eu falei, nossa, olha que imagem cinematográfica, por que eu não assisti isso? Aí ela, Dani, você estava fazendo cinema. Bem filosófico. Mas é isso. A gente pode falar outra hora sobre novelas, sobre assuntos mais... sobre LGBT, sobre o que vocês quiserem. Tô aí, disponível Vamos para falar. vocês. O Ricardo também é o maior noveleiro. A gente pensou até em fazer um. A gente vai fazer um programa sobre. Um episódio sobre novela. Aí a gente te chama de novo. Sim, me chama, me chama, me chama. O Ricardo falou: Dan, virei seu fã. Todos nós. Como assim o Daniel não viu uma novela? Olha, então Bruno, uma novela. eu estudava com você nessa época, por isso que eu não assisti. Agora o reloginho chegou, 2 minutos. Chegou, né? Amigos, eu queria agradecer a galera toda que participou, meus amigos que estão aí, meus amigos que deram uma passadinha, a galera do podcast, e chamar vocês para conhecer lá para conhecer meu Insta, ver o Curta Eternidades, o Curta Galo 13, que são os dois projetos que eu estou trabalhando agora. E por hora é isso. Agradecer mais uma vez o convite. Brigadão. Aí a gente vai deixar depois os links todos no Instagram da última sessão. A gente vai deixar salva essa live, se eu não fizer nenhuma cagada e apagar, eu vou tentar, porque é a primeira vez que eu faço. A gente vai deixar salva lá, a ideia é essa mesmo, a gente está até pensando em fazer mais lives, não sei se a gente está pensando, eu estou pensando agora, tomara que meus colegas também. E aí, é isso aí, Dan, obrigado pela conversa. Obrigado, Fê. E depois eu vou te encher mais o saco por causa do Super 8 que eu quero aprender. Sim, chama pra tudo. Tamo aí, vamos falar de tudo. Sim, o Feco Cabral falou saudades, Feco, meu Deus. Vamos, todo mundo, saudade de todo mundo na pandemia, né? Então, E eu o Dan conheço o travou de Feco novo. também, viu? Vamos falar. Sim, segue o Dan. Vamos fazer todo mundo se Voltei, conhecer. né? Voltou, agora voltou. Eu nunca sei se você travou só pra Faço mim pra ou se você você. travou pra quem tá assistindo também. Mas eu vou deixar. Travou pra mim também. Eu tava me vendo travado. A gente tá caindo, Travou, tem amiga? 15 segundos, então tchau, gente. Um beijo pra todo mundo que assistiu. E valeu. E a gente tá toda quinta-feira nas plataformas de podcast. E o Dan tá aí nas redes sociais dele, do Passagem. Sigam todo mundo e é nóis.